Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando um macacão vermelho. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver que o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte condenou o ABC a pagar uma indenização de R$ 146 mil ao jogador Alan Dias, que lesionou o tornozelo no ano passado durante um jogo. O TRT do Rio Grande do Norte ficou em segundo lugar entre os tribunais regionais de pequeno porte no índice de sustentabilidade do Conselho Nacional de Justiça. Ainda tem algumas das decisões dessa semana. A quarta vara do trabalho de Natal, que não reconheceu a rescisão indireta de um garçom que atribuiu o pedido de demissão dele às brincadeiras agressivas de colegas, e uma diarista sem vínculo de emprego que conseguiu indenização por dano moral no valor de R$ 3 mil por ter sido intimidada pelo patrão. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o juiz do trabalho Zé Palmeira. O magistrado participou recentemente do seminário Trabalho Decente que aconteceu no TST em Brasília, e a gente vai conversar sobre a carta que foi lida ao final do evento pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e que aponta as diretrizes para promover um trabalho digno para todos. O programa Justiça e Trabalho está só começando, não sai daí. O TRT do Rio Grande do Norte condenou o ABC Futebol Clube a pagar uma indenização ao jogador Alan Dias no valor de R$ 146 mil. Depois de sofrer uma lesão no tornozelo durante um jogo no ano passado, o atleta, que ficou afastado das atividades, alegou que não recebeu o que tinha direito. A decisão da juíza Anne de Carvalho Cavalcante, da segunda vara do trabalho de Natal, afirma que o ABC Futebol Clube deve indenizar o atacante Alan Dias em R$ 111 mil pela falta de seguro previsto na Lei 9.615/98, conhecida como Lei Pelé, que estabelece normas gerais para jogadores profissionais de futebol. Além disso, a condenação prevê ainda o pagamento de mais R$ 35 mil por danos morais. A juíza também condenou o clube a recolher o FGTS e a Previdência Social referentes ao período em que o atleta foi contratado pelo ABC, bem como ao pagamento de uma indenização por estabilidade acidentária e honorários advocatícios. Alan Dias sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante uma partida contra o América no final do segundo turno do Campeonato Potiguar em abril de 2022. A partir de então, o jogador permaneceu fora dos gramados por 5 meses e alegou na Justiça do Trabalho não ter recebido do clube o que lhe seria devido por direito. Além disso, para a juíza, o clube também não honrou com o direito à estabilidade no emprego por 1 ano após o gozo do benefício previdenciário, pois ele foi demitido do ABC antes desse período. Por esse motivo, o clube também foi condenado a indenizar o atleta pelo período de 1 ano após o seu retorno em setembro de 2022. A decisão, no entanto, ainda é passível de recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte ficou em segundo lugar entre os tribunais de pequeno porte do país em um índice que mede as ações de sustentabilidade na Justiça do Trabalho. O balanço feito pelo Conselho Nacional de Justiça avalia ainda o incentivo à acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte alcançou a taxa de 76,9% no Índice de Desempenho de Sustentabilidade do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O feito levou o TRTRN à 6ª posição no ranking dos 27 tribunais regionais do trabalho do Brasil. Claro que esse índice é muito importante, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável, porque ele mede a sustentabilidade de cada órgão do Poder Judiciário. E você ficando em segundo lugar, no pequeno porte, isso é um reconhecimento do seu trabalho, não só do setor de responsabilidade socioambiental, como todos aqueles envolvidos no plano de logística sustentável do tribunal. Hoje em dia a gente tem 17 temas, a gente trabalha com 17 temas, e cada tema tem um gestor envolvido, ou então tem gestores envolvidos em alguns temas.
E esse índice, a gente tem esse alcance porque todo mundo veste essa camisa, não só o setor, os gestores, magistrados, servidores e principalmente a alta administração que valoriza o tema da sustentabilidade. Segundo o CNJ, o objetivo do Índice de Desempenho de Sustentabilidade é ter um único indicador, resultado de vários fatores que permitem uma comparação entre os tribunais. Ele leva em conta aspectos como economia de energia elétrica, de água, papel, gastos com veículos, telefonia e ações na área da reciclagem. Bom, esse resultado se deve de um trabalho que vem sendo desenvolvido, por exemplo, em engenharia, a implantação de usinas fotovoltaicas, o que diminuiu bastante o consumo de energia do nosso tribunal, a sensibilização quanto ao uso de copos descartáveis, hoje magistrados e servidores trazem suas garrafinhas, também a sensibilização com relação à não impressão, imprimir somente o necessário. Então, todas essas ações somadas vão ajudando a gente ter esse resultado tão importante para o tribunal, para que a gente saiba que nós, magistrados e servidores do TRT 21, procuramos o equilíbrio nas nossas ações. Os dados foram divulgados no 7º Balanço de Sustentabilidade do CNJ. O documento tem sido divulgado desde 2015. Além de dados de consumo, o balanço também avalia a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no Poder Judiciário, tema que foi destaque para a Justiça Trabalhista Potiguar. O tema acessibilidade também foi um tema analisado no 7º Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário. E o TRT 21 foi destaque, ele ficou em primeiro lugar entre os tribunais do trabalho que mais ofereceram e mais capacitaram pessoas, servidores e magistrados no curso de Libras. Então a escola judiciária aqui do TRT 21, a IJUD, está de parabéns com esse resultado também. Esse ranking é super importante porque ajuda o tribunal no prêmio CNJ de qualidade. Então a gente fica realmente, o setor fica muito feliz em poder colaborar com esse prêmio. Mas eu acho que o grande benefício dessa pontuação, de a gente saber que a gente está no caminho certo, é que o trabalho está sendo realmente feito por todas as pessoas, por magistrados, servidores, pelos gestores, pela alta administração que gosta desse tema, valoriza esse tema e a gente está com esse trabalho tornando as pessoas mais sustentáveis, buscando sempre o equilíbrio, pessoas mais conscientes. Então esse eu acho que é o nosso grande prêmio. Agora a gente vai ver algumas decisões judiciais importantes da Justiça do Trabalho Potiguar nesses últimos dias com o repórter Rafael Lopes. Embora o juiz Herman de Araújo Racra não tenha reconhecido o vínculo da trabalhadora, ele acolheu o pedido da mesma a respeito do dano moral. Para o magistrado, havia no caso uma relação de trabalho como diarista na limpeza esporádica dos chalés, atraindo efetiva pertinência jurídica de aferição e julgamento. No processo, a diarista alegou que o proprietário dos chalés a ameaçou após ser notificado pela Justiça do Trabalho do processo dela solicitando o vínculo. Seu ex-patrão afirmou que iria informar a sua nova empregadora sobre a ação trabalhista, para que ela tomasse conhecimento com quem está lidando e para não ter problemas futuros. Ainda de acordo com a faxineira, houve esse contato do proprietário dos chalés com a nova empregadora, o que teria resultado na sua demissão. Devido a essas ameaças, a trabalhadora acrescentou o pedido de indenização por dano moral ao processo já ajuizado por ela. No entanto, de acordo com o juiz Herman de Araújo Racra, não há provas de que a diarista efetivamente tenha trabalhado para a nova empregadora e que foi dispensada por intervenção do reclamado, no caso, o ex-patrão. Na verdade, os áudios de mensagens juntados ao processo dão indícios de relação trabalhista apenas entre o companheiro da diarista e a referida nova empresa, de maneira que tais alegações fáticas não podem ser consideradas para fins de indenização por danos morais. Entretanto, para o juiz, o comportamento intimidador do ex-patrão da diarista, com ameaças de divulgação do ajuizamento da reclamação trabalhista, no claro intuito de tolher-lhe o direito constitucional de acesso ao judiciário, sob pena de sofrer represálias no mercado de trabalho, é suficientemente apto ao causar constrangimento, humilhação e abalo à esfera moral da reclamante. O que configura, para o magistrado, prática aviltante que deve ser fortemente combatida pelo Poder Judiciário.
E em uma outra decisão, a Quarta Vara do Trabalho de Natal não reconheceu a rescisão indireta de um garçom que creditou o seu pedido de demissão ao fato de ser alvo de brincadeiras agressivas de colegas. O garçom alegou no processo que trabalhou na empresa de fevereiro a maio de 2023, período em que teria sido vítima de brincadeiras de mau gosto por vários empregados da empregadora, o que acabou por provocar a sua decisão de pedir demissão. Nas ofensas, de acordo com o garçom, ele era apontado como burro e com deficiência intelectual. A empresa, por sua vez, negou qualquer tratamento inadequado com o ex-empregado e ressaltou que o pedido de demissão foi feito por ele próprio. No entanto, de acordo com o juiz Manuel Medeiros Soares de Souza, da prova oral produzida, não se extrai comprovação de coação motivada por assédio para o ato de pedir demissão. Para o juiz ficou provado que no ambiente de trabalho havia uma relação normal entre os colegas, em que era comum a brincadeira entre uns e outros, sem, no entanto, conotação ofensiva ou detrimentosa. O magistrado destacou também que as cópias das mensagens juntadas aos autos pelo autor do processo demonstram tratamento urbano, adequado, incentivador e também reconhecedor do valor profissional, não havendo qualquer desvio do titular da empresa no diálogo que mantiveram. Assim, sem prova do assédio moral e, sobretudo, da coação, não é possível desconstituir o pedido de demissão, pelo que é indevida sua conversão em dispensa indireta. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o juiz do trabalho, Zé Palmeira. Vamos falar sobre a Carta do Trabalho Decente, divulgada pelo Tribunal Superior do Trabalho. É já, não sai daí. No início deste mês, aconteceu em Brasília, na sede do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, um seminário internacional com a presença de magistrados, servidores e especialistas de outros países do mundo a respeito do trabalho decente. Por isso, nós convidamos para a entrevista dessa semana do programa Justiça e Trabalho o juiz do trabalho aqui do TRT-RN, Dr. Zé Palmeira Sobrinho, que inclusive é gestor nacional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, porque ele participou inclusive como facilitador desse evento, fez uma palestra por lá também. Dr. Zé, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. É uma satisfação voltar aqui e estou à disposição. Doutor Zé, a gente já estava conversando um pouquinho antes de iniciar aqui essa entrevista e você me falava que agora a Justiça do Trabalho, né, no âmbito nacional, em todas as suas regionais, vai dar uma importância ainda maior à questão do trabalho decente, inclusive colocando isso como um grande plano nacional, né, um grande guarda-chuva em que abaixo dele estarão inclusive outros programas que já existem, a exemplo do Trabalho Seguro, por exemplo, não é isso? Exato, a Justiça do Trabalho vem cumprindo a sua vocação de justiça social e também assumindo um protagonismo na defesa da agenda do trabalho decente. Claro que esse protagonismo ele já vinha sendo exercido desde 2012 com a criação dos programas de trabalho, combate ao trabalho infantil e de trabalho seguro, mas ele se intensifica agora, neste momento, com a criação de novos programas, né, como o programa de combate ao tráfico de pessoas e combate ao trabalho incondicional com a escravidão, bem como o programa de não discriminação e equidade, cumprindo assim a Agenda 2030 da ONU, que tem a finalidade de tornar o planeta mais justo, mais solidário para todos os povos e nações, levando em conta as dificuldades e os problemas singulares de cada região e cada país. No evento, o senhor foi facilitador, né, de um desses grupos, dessas oficinas, e fez, inclusive, uma palestra. Como foi esse diálogo com pessoas até de outros países? Me fala um pouquinho desse intercâmbio, do que é que o país está fazendo, o Brasil está fazendo, e comparando com o que esses outros países também têm feito em prol de um trabalho mais seguro, né, mais decente para todos. Bem, eu fiquei incumbido de fazer uma recuperação histórica da trajetória do envolvimento da Justiça do Trabalho com o combate ao trabalho infantil. E nós fomos mostrar como a Justiça do Trabalho se envolveu para sensibilizar e conscientizar
as pessoas da importância de se valorizar e de se proteger a criança e o adolescente para que eles tenham pleno desenvolvimento. E, nesse sentido, foi criada uma comissão de erradicação do trabalho infantil em 2012, e essa comissão foi que deu surgimento ao programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. E esse protagonismo veio também no ano seguinte, em 2013, quando a Organização Internacional do Trabalho organizou um evento global de combate ao trabalho infantil e convidou o TST para o painel do sistema de justiça. Inclusive, um dos ministros do TST foi ser o coordenador desse painel. Então, isso era um reconhecimento já desse envolvimento da justiça do trabalho com o combate ao trabalho infantil. Então, essa é uma história de envolvimento de política pública, de como a justiça colabora da implementação das políticas de prevenção, de combate, como ela também se envolve na educação para a prevenção do trabalho infantil, a prevenção contra o trabalho incondicional da escravidão, a prevenção contra a discriminação no trabalho. E qual a avaliação que o senhor faz assim ao final desse evento? Foram aí, salvo engano, 3 ou 4 dias, né? Foi de 1º a dia 3 de agosto. Bom, avaliação muito positiva. Primeiro, porque deu uma visibilidade muito grande à Justiça do Trabalho. Segundo, porque a própria Justiça do Trabalho usou o seu poder institucional para dar visibilidade a problemas que estavam visibilizados no mundo do trabalho. Então, quando a justiça de um país ela coloca na pauta dela, né, essa preocupação, ela está inserindo, né, esses problemas sociais na agenda pública do país. Isso é muito importante porque nós temos um déficit histórico muito grande, né? Então, para se ter uma ideia, no ano de 2022, o único programa que pautou a discussão sobre o trabalho infantil no Brasil foi o programa da Justiça do Trabalho. Doutor Zé, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. A gente espera também nas próximas semanas trazer aqui outros conteúdos também relacionados ao trabalho decente. Muito obrigada. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Mas até lá você pode continuar por dentro das ações do TRT-RN através do nosso site oficial, do canal no YouTube e das redes sociais, é claro. Até lá!